28. Olha só que interessante. O texto de hoje, ele está... O Ailton vai se assustar. O Ailton fala, mas pastor, o senhor um dia leu versículo. Ele está de Gênesis 28, do capítulo 28 até o capítulo 35. Então são quantos capítulos aí para a gente meditar, né? Mas os irmãos não se preocupem, porque nós vamos pegar os pontos cruciais para falarmos da jornada do escolhido. Amém? A jornada do escolhido. Eu quero apenas ler aqui em Gênesis capítulo de número 28, do versículo 1 ao 9. Depois nós estaremos pegando os pontos cruciais aí para que a gente possa meditar na jornada do escolhido. Amém? Diz assim, ó. Isaac chamou a Jacó e abençoou e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão a ti e a tua semente contigo, para que em herança possuas a terra da tua peregrinação, ou das tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e enviara a Padã-Arã, tomou para tomar mulher para si, dali, que abençoando lhe ordenara, dizendo, não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecer a seu pai e a sua mãe, e se for a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaac, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Malate, filho de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Amém? Podeis sentar, meus amados. Só até aqui. Louvado seja Deus. Então, eu já dei a deixa aí sobre o título da nossa mensagem, que é A Jornada do Escolhido. Todos nós sabemos que Jacó foi o escolhido por Deus para gerar a nação de Israel. A nação que é o relógio do mundo. Israel é o relógio do mundo. Tudo que acontece em Israel está escrito na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus, que é o povo de Deus, que é o povo do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Só que Deus escolheu exatamente Jacó. E nós sabemos aqui que esta primogenitura de Jacó, ela foi desejada por Jacó e comprada do seu irmão Esaú, porque eles eram gêmeos. Esaú e Jacó eram gêmeos. E Esaú nasceu primeiro. Depois veio Jacó com a sua mão agarrada no tornozelo de Esaú. Então, normalmente, naturalmente, a primogenitura pertenceria a Esaú. Só que Esaú desprezou a sua primogenitura, enquanto Jacó se apegou à primogenitura. Jacó se apaixonou. Tem muita gente que diz que Jacó, o nome Jacó significa enganador. Isso não é verdade. Até porque no hebraico, os judeus, eles não pronunciam o nome Jacó. A letra J lá não tem este som. Seria Jacob, né? Jacob. Assim como Jesus, lá não se fala Jesus, é Yeshua. Entendeu? O J tem o som de Y. Então é impossível alguém chegar e dizer que Jacó significa enganador. Não é verdade. O que eu vejo em Jacó é uma paixão, um desejo
uma reverência tão grande pela vida espiritual, pelas coisas espirituais, que enquanto Esaú desprezava a sua primogenitura, pastor, como você pode dizer que Esaú desprezava a sua primogenitura? Ele estava simplesmente com fome, em uma terra que ele podia caçar e fazer e pegar o que quisesse para comer. E Jacó chega nele e diz: vende-me tua primogenitura. Se alguém hoje chegar em você e disser: vende-me a tua salvação, você vai vender por um prato de comida? Não vai, né? O que aconteceu com Esaú? Jacó chega e diz: vende-me tua primogenitura. Sabe o que Esaú disse? Do que me vale a primogenitura? Olha a palavra dada, meu filho, por Esaú a Jacó. Do que me vale já a primogenitura? Ou seja, ele desprezou a primogenitura. E a primogenitura significava ser a nação escolhida por Deus. Aquele povo que entraria debaixo das promessas de Deus até a eternidade. Sabe o que Jacó fez? Ele arriscou a sua vida. Ele primeiro aconteceu aquela situação com a mãe dele, enganou o pai. Aquilo era loucura, desejo pela salvação, pela primogenitura. É tanto que Deus, no momento em que Esaú despreza a sua primogenitura e vende ela a Jacó, ali não tinha testemunhas, ali não tinha juízes, ali não tinha advogado, ali não tinha ninguém para assinar um contrato. E por que foi aceito? Porque a palavra de Deus diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Observa que o primogênito era Esaú. Então, a nação eleita deveria ser Esaú, né? Mas a nação eleita é Israel. Por quê? Por causa daquele dia. Foi naquele momento, numa conversa entre dois irmãos, Deus lá no céu ligou e disse: olha, a primogenitura foi vendida de Esaú para Jacó. Então Jacó vai ser o rei, o príncipe, que gerará o filho, que gerará a salvação. Olha o quanto é importante na terra o que a gente trata. Nós tratamos agora há pouco com óleo na testa de um por um, dizendo: ser curado, em nome de Jesus, ser curado, ser liberto, seja livre dessa tua enfermidade. Isso aqui foi tratado lá. Tudo que nós tratarmos aqui é ligado lá. Nós consagramos o Theo. Nós consagramos o Theo agora há pouco. Este menino, sabe na minha oração o que eu falei? Senhor, ele é teu. Que Theo nunca se desvie da tua presença, nem para a direita e nem para a esquerda. Agora vocês imaginam se os pais do Theo, Jonathan e Isis, manterem aí esta oração, esta comunhão, este acerto que foi, e criar essa criança na presença de Deus. Sabe o que vai acontecer? Vai ser um ministro do Senhor, um homem que pode ganhar multidões para Jesus e levar a salvação para muitas almas. Porque nós tratamos aqui. Amém? Então, neste momento aqui, logo de princípio, a gente vê uma ordem de Isaac, pai de Jacó, e a sua bênção impetrada sobre a vida de Jacó, para que Jacó pudesse começar a sua grande jornada, a jornada da sua vida. E olha o que vem logo de cara nessa jornada. Versículo 1. Isaac chamou a Jacó, ali já era um acerto entre pai e filho, e abençoou. Imagina uma bênção do pai na presença de Deus. E ordenou-lhe, diz: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã, porque isso estava na vontade de Deus. Levanta-te e vai a Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Agora vem o divisor de água para a vida de Jacó. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Dá para entender porque Israel não acaba? Dá para entender isso aqui? Olha aqui. E te dê as bênçãos de Abraão.
Meu Deus do céu. Você sabe o que é as bênçãos de Abraão? Eu vou te contar um pouquinho delas. Foi transferida ali naquela hora para o filho. Já era neto, mas é filho. Abraão, olha para as estrelas do céu. Você pode contar? Não. Assim será a tua descendência, Abraão. Naquele momento estava sendo transferido para um menino ali, porque ele se apaixonou ele comprou um prato de comida. Um prato de lentilha. Esse menino comprou as bênçãos de Abraão. Você sabe o que Ismael dispensou? Quando diz, não quero. Não acredito. Do que me vale a bênção pastoral, a bênção do pastor? Isso é tão importante que Paulo, quando consagrou Timóteo e consagrava, ele dizia assim, não despreze o dom de Deus que há na sua vida, o qual te foi imposto pela imposição das mãos. Isso é tão rico. Você sabe o que é um diácono, dobrar o joelho aqui e a igreja estender as mãos, te consagra ao diaconato, ao ministério da diaconia. Isso é tremendo, é glorioso. Olha Jacó aqui recebendo o que ele havia comprado por um prato de lentilha, um prato de comida, um guisado. Olha só, que Deus te dê as bênçãos de Abraão a ti e a tua semente contigo para sempre, em herança, e possuas a terra das peregrinações, e que o Deus de Abraão seja contigo. Gente, você sabe quem alcançou isso aqui por um sacrifício de um justo na cruz do Calvário? João 1, 12, né? Todos os que... Vamos lá? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Quem recebeu isso aí? Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem crê no nome de Jesus Cristo aí, levante a mão. A bênção de Abraão recaia sobre a sua vida. Vocês estão entendendo aonde chegam as coisas espirituais? Aí, o menino começa a fazer uma caminhada, uma jornada, e recebe nada mais, nada menos do que a bênção de Abraão. E assim, no versículo 5 aqui, Rafael. E assim enviou Isaque a Jacó, o qual foi a Padã Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Amém? Só até o versículo 5. Então aqui a gente vê a ordem de Isaque e a sua bênção sobre Jacó, do versículo de 1 a 5. Agora é Deus e Jacó. Agora é Jacó no caminho e Deus com Jacó. O que poderia acontecer de mal contra Jacó? Deus, é interessante que naquele momento em que Jacó tratava com Esaú, não se viu a voz de Deus ali, Deus não interviu. No momento em que Isaque tratava com Jacó, não viu Deus ali agindo, nem intervindo, nem falando com nenhum dos dois. Mas agora parte Jacó na sua caminhada. Então quem é que foi? Deixou Deus Esaú lá e foi atrás de Jacó. Porque ele foi abençoado. Foi aonde Jacó foi, eu vou, porque eu prometi a Abraão. E eu vi que foi tudo acertado. Jacó servia a Deus, pastor? Não, ainda não servia a Deus. Mas, meu irmão, é plano de Deus, é projeto de Deus. Vai servir a Deus. Vai adorar a Deus. Não vai escapar das mãos de Deus. E aí, do versículo 10 ao versículo 15, quem se apresenta para Jacó e se revela a Jacó através de um sonho? Vamos lá? Deus se revela a Jacó e confirma as bênçãos proferidas por Isaque. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, sozinho. Ele achava que estava sozinho, né? Porque o sol era posto. E tomou uma pedra daquele lugar e pôs por sua cabeceira, né? Hoje a gente dorme num travesseiro tão macio, né? E deitou-se naquele lugar. E sonhou. Não foi naturalmente. E sonhou. E eis, era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Tudo isso por causa daquele prato de lentilha, por causa daquele acerto lá atrás.
Olha que coisa interessante, são as coisas espirituais. Você está na igreja, na presença de Deus, o Espírito de Deus está aqui, Deus está neste lugar, Jesus está neste lugar, a palavra dele diz, então leva muito a sério tudo o que está acontecendo aqui. E eis que o Senhor estava em cima dela, da escada, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque, né? Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. Por que Deus falou isso para ele? Agora chega Deus pessoalmente e diz, olha, o que teu pai Isaque falou, está registrado. Eu sou o Deus de teu pai Abraão e de teu pai Isaque. Eu sou o Senhor. E toda esta terra onde tu estás, eu te darei. Eu te darei a ti e a tua semente. A tua semente será como o pó da terra. Gente, é glorioso isso aqui. Tudo isso comprou a semente como o pó da terra com um prato de comida. Porque o outro desprezou e alguém ainda diz que esse homem é um enganador. Que enganador? Esse é um homem apaixonado pelas bênçãos de Deus. E lá na frente você vai ver a realidade disso. Então, como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Repete comigo. Todas as famílias. Você faz parte dessa promessa ou não faz? Você está aí ou não está? Você está aqui na palavra ou não está? É para você a bênção do Senhor. A salvação do Senhor é para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos, para o teu esposo, para a tua esposa, para a tua vida. Entrega a tua vida a Deus. Jesus Cristo é o Senhor hoje, que junta todas as nações pela sua graça. Glorificado seja Deus. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que eu tenho dito. Olha Deus dizendo, eu vou fazer tudo o que eu disse. Eu estou contigo na tua jornada, na tua caminhada. Da minha presença ou dos meus caminhos não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Vai e anda segundo a minha palavra e vai fazendo aquilo que eu vou te ordenando. E eu estou contigo, não te deixarei, não te desampararei, estarei contigo até que eu cumpra tudo que eu tenho prometido sobre a sua vida. Deus falou comigo uma vez, eu era novo convertido. Meu servo, não se preocupe com o que vai acontecer. Importa, aconteça o que acontecer, fique tão somente na minha presença. E hoje eu entendo isso, viu? Hoje eu entendo isso. Louvado seja. Fica só na presença de Deus. Fica só no lugar da bênção. Teve um homem que ficou 38 anos. Se ele tivesse saído, ele tinha perdido. Era ali. O anjo mexia a água, era ali, era ali. Ah, mas não tem outro lugar, não tem outro jeito. Quando eu vai outro antes de mim, mas eu vou ficar aqui, porque aqui é que acontece o milagre. Na presença de Deus é que acontece o milagre. Talvez não pelas formas naturais como eu espero. O anjo mexer as águas, mas eu serei privilegiado de ser tratado pelo próprio Jesus Cristo. Ser alcançado pelas suas próprias mãos. E é isso que Jesus está fazendo. E aí começa a jornada. Deus se revela. Jacó crê somente no que Deus diz. Qual é a parte do cristão nisso aí? É só crer. Crer somente. Diz somente crer, crer somente. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa? Crê. Olha no versículo 16 e 17. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Já foi dito. Olha o que Jacó acreditou, que Deus estava naquele lugar. Nós não podemos ver,
não podemos ver, até porque os nossos olhos não suportariam, mas Deus está neste lugar. É glorioso. Isso aqui é, sabe? E aí, e temeu. Ele diz, e temeu, né? Vai lá, pode continuar. E temeu e disse: quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. O que é a casa de Deus hoje? É a porta do céu, irmão. É a igreja, é a casa do Senhor hoje. Deus está neste lugar. Tem gente que não acredita. Deus está neste lugar. Aí Jacó estava em uma trajetória em que ele dormia, Deus aparecia para ele em sonho. Em que ele andava, Deus livrava, Deus protegia. Em que ele fazia um acerto com alguém, Deus confirmava. Esta é a trajetória do escolhido. E Jacó, então, agora recebe do próprio Deus a revelação. O total controle de Deus sobre os passos de Jacó, a gente começa a ver. Aí Jacó faz um voto a Deus. Ah, já que é assim, deixa eu fazer um voto a Deus. Versículos 18 a 22, vamos lá. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Olha só, com quem ele aprendeu isso? Com Abraão e Isaac. Ele ainda não servia a Deus. Vou mostrar para você que ele não servia a Deus ainda. Amém? Vamos lá. E chamou o nome daquele lugar Betel, que significa casa de Deus, né? O nome, porém, antes era Cidade Luz. Vamos lá. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Viu como ele não servia a Deus? Ele vai ser o meu Deus. Olha o passo que você está à frente de Jacó, porque você já serve a Deus, o Senhor é o seu Deus e você pertence ao Senhor. Hoje nós estamos, pela misericórdia de Deus, passos à frente de Jacó e à frente de Josué. Jacó disse: se o Senhor me abençoar, me der todas essas coisas, ele será o meu Deus. Se ele me prosperar, ele será, pois Deus já é o seu Deus. E Josué diz: eu e a minha casa serviremos. Você já pode dizer: eu e a minha casa já servimos a Deus, já somos. Está vendo a vantagem que é a gente já servir a Deus? Oh, você está como um mineiro diz aí na sua, né? É com a faca e o queijo na mão. O que eu devo fazer? É só permanecer. A jornada do escolhido, ela já foi traçada, já foi toda programada. Você está com a faca e o queijo na mão. Permaneça aí, louvado seja Deus. Então, Jacó faz um voto a Deus. É claro que Deus ia fazer Jacó lembrar desse voto, né? Aí Deus então toma o controle da vida de Jacó em tudo. Tudo que iria acontecer dali para frente, era o Senhor que ia cuidar. Descansa o coração, não se preocupe, porque o Senhor não perdeu o controle da sua vida de jeito nenhum, não de forma alguma. Deus não perde o controle. Deus está no controle o tempo inteiro, sempre esteve. Vê, meu filho, por favor, aí, versículos 29, não, pera lá, capítulo 29, já passamos um capítulo, hein? Versículos 1, de 1 a 20, mas eu quero ler alguns. Vamos lá. Então pôs-se Jacó a pé e foi-se à terra dos filhos do Oriente. Jacó está caminhando. E olhou e eis um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados juntos a ele. Porque daquele poço dava de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. Como é que ele foi naquele poço? E ajuntavam ali todos os rebanhos, e removia a pedra, e sobre a boca do poço, né, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. E disse-lhe Jacó, aquele povo que estava ali: meus irmãos, de onde sois? Né? E disseram: somos de Harã. Peraí, tem alguma coisa já. E ele diz: conheceis a Labão, filho de Naó? E disseram: conhecemos. Quer ver Deus no controle? E disse-lhe mais:
está ele bem? E disseram, está bem. E eis aqui Raquel, tua filha, que vem chegando aí, que vem com as ovelhas. Quem está guiando já? A esposa. Olha Deus no controle. Já enviando até a esposa, até a Raquel. Ele não tinha... Pastor, então Deus deu a ele um Waze, um GPS? Não. Deu um Espírito Santo, que está com o escolhido no caminho para prosperar todos os seus passos. Deus faz isso até hoje. Vai pisando, vai firme, vai alegre, vai louvando, vai adorando, porque o Senhor não te deixará cair, nem se desviará, nem para a direita e nem para a esquerda. Vai nessa tua força, né? Não te falei eu, levanta-te, vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Olha a Raquel chegando ali, você viu? Como? A mesma hora, é coincidência? Quando ele saiu lá de Berseba, Deus já estava marcando o horário de Raquel, né? É isso? Raquel sair da casa dele para dar certinho encontrar ali a esposa. Gente, esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso. Isso acontece na jornada do escolhido. Não se preocupe, louvado seja Deus. Olha aqui, Deus, e ele disse, eis que ainda é muito dia, né? É estratégica, era o pastor também, né? Não é tempo de ajuntar o gado, dá de beber as ovelhas e ir de apacentar-as. Olha, começa ali já a administrar o que é dele, ele não sabia. As ovelhas de Labão, nem conhecia ainda nada, né? E disseram, não podemos até que todo o rebanho se ajunte e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos a beber as ovelhas. Estando ele ainda falando, com eles veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Só não precisa nem falar. Aqui a gente já vê Deus no controle de todas as coisas. Deus já estava guiando Jacó em todas as coisas. Versículos 19, 20 e 21. Vamos lá. Então disse Labão, melhor... Não, volta um pouquinho no 15, né? Depois disse Labão a Jacó, porque tu és o meu irmão, há de servir-me de graça? É porque eu não vou ler todo o texto. Aqui Jacó já chegou na casa de Labão, já está com Labão, e Labão já determina um salário para Jacó. Já determina ali que Jacó trabalhasse para ele. E aí disse assim, declara-me o teu salário. Labão tinha 2 filhas, e o nome da mais velha era Leia, e o nome da menor era Raquel. Leia, porém, tinha os olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e de formosa vista. E Jacó amava Raquel e disse, 7 anos te servirei por Raquel, tua filha. Só até aqui. Aí, nós já podemos observar que Deus havia providenciado tudo, colocado todos os detalhes no caminho, né, na jornada dele, e ele já recebe ali a sua esposa para que pudesse dar seguimento ali na promessa de Deus que diz, olha, eu multiplicarei a tua semente como o pó da terra. E logo, Labão sem sentir, entrega a filha mais velha, depois ele acorda e vê que não era o acerto, aí Jacó diz o seguinte, Labão diz o seguinte, não é assim, rapaz, nós não entregamos a filha mais nova primeiro, trabalha outros 7 anos que eu te darei Raquel, né? Você vê, o tanto que ele amava Raquel, só que muita gente acha que ele só se casou com Raquel 7 anos depois, foi 1 semana depois, mas ele trabalhou 7 anos por ela, ok? Então a gente está vendo aqui, irmãos, o Senhor no controle de tudo foi feito pelo Senhor, tudo foi ordenado, programado pelo Senhor, né? Então, a gente vê que a caminhada do cristão, ela está garantida e abençoada por Deus. Só que, às vezes acontecem coisas na nossa caminhada que a gente começa a pensar, será? Aí entra aquele momento da vida da gente, mas Senhor,
Olha o que está acontecendo na minha vida. Será mesmo que é plano de Deus? Será que está certo? Porque já fui enganado. Não era essa a mulher que eu tinha acordado com o meu sogro ali, não é? E ele me deu essa mulher, agora é a outra e tal. Aí começa a acontecer essas coisas. Mesmo estando debaixo do plano de Deus, Jacó foi traído e enganado pelo seu sogro. Isso é terrível, é do versículo 21 ao 27, vamos lá, né? Do 21, né? Então a gente vê aqui, ó. E disse Jacó a Labão, dá minha mulher, porque os meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar, fez uma grande festa, um grande banquete, né? E aconteceu à tarde que tomou Leia, sua filha, e trouxe a ele, né? E ele entrou a ela à noite e tal. E Labão deu sua serva, Zilpa, por serva a Leia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Leia. Pelo que disse a Labão, por que fizeste isso? Muita gente diz que ele enganou, ele só deu troco em Labão. Labão enganou ele primeiro, ele não estava justo ali com Labão, né? Por que me fizesse isso? Não tenho servido por Raquel? Porque, pois, me enganaste? Foi ele que enganou, foi enganado primeiro. Disse Labão, não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então daremos também a outra, cumpra a semana, viu? Pelo serviço que ainda outros 7 anos servirá comigo ali. Então, observa aqui, meus amados irmãos, que um homem que tinha a promessa de Deus, um homem que estava debaixo do plano de Deus, sofre com o engano, sofre com provações, com trabalhos. Este homem trabalhou 21 anos. Ele, no final da sua jornada, ele chega a dizer o seguinte, olha, a geada da noite e o sol escaldante do dia me consumia, me envelhecia enquanto eu trabalhava. Jacó trabalhou, se vocês querem ter ideia, que tem gente que, eu sou escolhido, né? Eu vou sentar, deitar, relaxar e tudo vai acontecer. Porque Deus me escolheu. Essa escolha era para Esaú. Só que já Esaú sentiu assim, não, eu não vou. Então por que eu vou congregar? Para que eu vou para a igreja? Para que eu vou evangelizar? Eu estou salvo. Esaú, para que eu vou querer a primogenitura? É isso. Desprezou o chamado de Deus. A jornada é árdua. Jesus não falou que nós teríamos moleza. Ele diz, olha, no mundo tereis o quê? Aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus já venceu o mundo. Você não precisa vencer o mundo. Precisa ter bom ânimo no mundo que já está derrotado pelo Senhor para que você possa conquistar. Vá. Olha que coisa interessante aqui, então. O homem escolhido, chamado na sua jornada, é traído, é enganado. Esse homem teve que trabalhar 21 anos. Espera aí, mas não era 14? 7 anos por Léia e 7 por Raquel? Era. E mais 7 anos pelo rebanho. E Jacó e Labão mudava o salário dele toda vez que via ele prosperar. Mas também ele dava um troco, né? Ele colocava as varas ali, aonde o gado ia beber a água, ele tomava o sol, aí os que ficavam rajados era dele. Aí quando Labão viu que os rajados estavam multiplicando, esse homem está prosperando demais, mas não adianta, a promessa está lá. Lá quando Esaú diz, olha, eu te abençoo com a bênção de Abraão. Aí acabou, podia tirar as varetas ali, colocar. Aí quando Labão via que ele prosperava, que o gado aumentava, que era o salpicado, ele dizia, então, agora o salpicado é meu. Ia lá e tirava as varas, o gado ia beber água, aí não tinha mais, as riscas eram dele. Gente, Jacó, ele foi enganado por Labão primeiro. Ele só deu troco. E não adianta, ele podia fazer o que fosse fazer, ele era o escolhido, ele estava na jornada. Escolhido na jornada, escolhido no caminho, acabou. Deus é com ele, Deus é com o escolhido. A jornada do escolhido é essa. E aí, meus irmãos, Deus manda um belo dia, né? Quando Jacó foi traído, passou por tudo isso, Deus viu que ele estava
que pagou por todo o gado. Olha, nada foi de graça. Nada é de graça. Tem que conquistar, tá? Não é? A palavra do Senhor vai ter com a formiga, né? O preguiçoso tem que conquistar, tem que lutar. E ele lutou. Ele trabalhou. A jornada não é fácil. Mas uma coisa é certa. A vitória está no final. A vitória está no final. O que está contigo, o que partiu lá de Berseba, chegou a Arã, ele vai fazer voltar. Ele vai até o final. Não importa o que vai acontecer. Aconteça o que acontecer. Fica tão somente na presença de Deus. Deus está no caminho. Essa é a jornada do escolhido. Aí Deus chega para Jacó e diz: Jacó, um belo dia, 20 e tantos anos depois, 21 anos depois, volta à terra de seus pais, à terra de sua parentela. Vamos ver capítulo 1, versículo 3? Capítulo 31, perdão. Capítulo 31, versículo 3. Vamos lá. E disse o Senhor a Jacó: torna à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Deus continuava com ele. Aqueles 21 anos ali, no sol escaldante, na geada do deserto, de madrugada o deserto é frio, é terrível, né? Um frio terrível. O Senhor estava ali com ele. Nenhuma serpente o picou, nenhum escorpião o picou, nenhum mal sucedeu. E aí, Deus chega para ele e manda ele voltar. E a gente vê o zelo e a proteção de Deus na jornada de Jacó. Versículo 22 a 24, depois o 29. Versículo 22 a 24. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Presta atenção como Deus cuida. Porque o inimigo vai se levantar, o diabo vai querer te destruir, é claro que vai. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu, né, o seu caminho por 7 dias. E alcançou na montanha de Gileade. Aqui é o seu sogro querendo destruir, querendo matar. Veio, porém, Deus a Labão. Olha aí, quando o inimigo quis matar, agora eu vou destruir, eu vou matar ele. Veio Deus. Pessoal, Deus nunca tinha falado com Labão, né, eu creio. O arameu, em sonho de noite, e disse: guarda-te que não fales a Jacó nem bem e nem mal. Não fales nem sequer uma palavra de maldição ao meu servo. Não toque na vida dele. Sabe o que a Bíblia diz? Que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quando Labão disse: eu vou matar esse homem porque ele está levando tudo quanto é meu, levou minhas 2 filhas, meu gado, levou minha fazenda, ele está levando tudo. Foi Deus que deu. É promessa de Deus. A terra é do Senhor. O ouro é do Senhor, a prata é do Senhor, as riquezas é do Senhor. Davi disse isso ali, né? Senhor, tua é a honra, a glória, a majestade, o poder, o ouro, a prata, tudo vem de ti, Senhor. Tudo é de Deus, tudo pertence ao teu Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Se ele quiser te dar, ele vai te dar e acabou. Fica tão somente na presença de Deus. Só concentrado na tua jornada. Não olhe para a direita nem para a esquerda, não olhe para trás. Vai! Levanta e vai, porque o Senhor é contigo. Jacó, agora, voltando para casa, e Labão dizendo: vou matar, vou tacar a espada e vou degolar. Aí Deus chega para Labão e diz: você não vai nem falar com ele. Você não vai nem falar nenhuma palavra de desânimo aos ouvidos do meu servo, do meu escolhido. É meu, sou eu que cuido. É meu, eu sou o Senhor da vida dele, eu cuido dele, eu morri na cruz por ele. Não adianta se levantar, não adianta tentar matar, não adianta tentar destruir. Eu estou com ele. Não toque Labão, não mexa Labão. Labão, vou além, não fale nem bem nem mal contra o meu servo. Olha, o próprio Deus chegou ali, né? Versículo 25, né? Foi até o 24, né? Agora leu o 29. 29. Labão, todo enfurecido, né? Falou para ele: poder havia em minha mão para vos fazer mal. Ele tinha ou não tinha poder para matar ele? Tinha ou não tinha?
Poder tinha na minha mão para fazer mal, mas Deus não deixa eu te fazer mal. Um dia, eu fui expulsar um demônio e ele disse para mim, se eu pudesse. Eu já tentei de todas as formas, mas eu não consigo, eu não posso te destruir, eu queria te destruir. Um outro gritou aí da porta uma vez aí, eu te odeio, mas eu não posso. Quantas vezes Satanás já disse, ele não pode! Ele não pode! Ele não pode tocar nos teus filhos! Ele não pode tocar na sua vida! Olha o que disse Labão, eu poderia, mas Deus não deixa. O Deus de vosso pai me falou ontem, à noite, dizendo, guarda-te que não fales a Jacó nem bem nem mal, eu não posso tocar. Por quê? Porque ele está dentro da jornada dele, ele está dentro da caminhada dele, ele está nos caminhos santos do Senhor, não posso tocar. Eu preciso que ele saia da presença de Deus, que ele se desvie para que eu possa tocar dele. Mas ele não se desvia. Mas ele não sai da presença de Deus. Ele recebeu ordem para ir, estava indo. Ele recebeu ordem para voltar, está voltando. Como é que eu vou tocar? Se Deus diz vai, ele vai. Se diz vem, ele vem. Se diz toca esse violão, ele toca. Se diz toca essa bateria, ele toca. Como eu posso tocar? Eu não posso falar contra ele nem bem nem mal. Você está entendendo o que é a jornada de um escolhido, irmãos? Você está entendendo o que é estar nos caminhos do Senhor? E tem gente que ainda não quer aceitar Jesus, entrar nos caminhos do Senhor, Rafael. Tem gente que insiste em dizer, não, eu creio em Deus, crê, até o diabo crê que estremece, mas não obedece, não adianta. Crer é obedecer. Você crê no Senhor? Então, toma cada dia a sua cruz e siga ele. Negue-se a si mesmo, primeiramente. Toma cada dia a sua cruz e siga ele. Porque, olha aqui, eu tinha em minhas mãos poder para te destruir, para matar, mas Deus não permite. Deus não deixa. O anjo do Senhor está acampado. Por isso, você estava aqui domingo passado. Por isso, você está aqui hoje. Por isso, você estará aqui o ano que vem. Por isso, você estará na eternidade. Porque o Senhor é contigo, rapaz. Essa é a jornada. Olha o zelo de Deus. Mas não fica por aí não. Ele vem livremente já das mãos de Labão, né? Aí, no capítulo 32, versículos 1 e 2, nós vamos ver uma situação seguinte, ó. Capítulo 32. E foi também Jacó o seu caminho. Ele tinha o caminho. Não foi pelos caminhos dos ímpios. Ele não foi pelos caminhos dos mentirosos. Ele não foi pelos caminhos dos corruptos. Ele não foi pelos caminhos da prostituição. Não, não, não. Ele foi pelo seu caminho, o caminho que Jesus preparou para ele. Sabe qual é o nome do seu caminho? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Anda em Cristo. Anda nos caminhos do Senhor. Não ache que é salvo andando fora da presença de Deus, não. Anda nos caminhos do Senhor. E aí diz assim, ó. E foi também Jacó ali no seu caminho. E encontraram-nos os anjos de Deus. É claro que no caminho de Deus há anjo de Deus. Quem anda nos caminhos de Deus? Os anjos de Deus. Louvado seja Deus, encontrar os anjos do Senhor, porque neste caminho em que tu andas, há anjos de Deus. Versículo 2. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar Maanaim, exército de Deus. Meu irmão, você acha que é um simples membro de um corpo de uma igreja, não acha? Talvez aqueles ali de Ezequiel achavam. Mas quando eles olharam para si, eles eram um exército numeroso. Se não fosse um exército, Jesus não tinha dito para Timóteo, milita, a boa milícia, marcha como um bom soldado de Cristo Jesus. Você é um bom soldado de Cristo Jesus. Só que o soldado,
ele só é forte, ele só se destaca, ele só vence na sua guarnição, no seu exército. Longe do seu exército, é apenas uma presa fácil. Amém? Esteja sempre no seu exército. Anjos de Deus no caminho da jornada. Olha, no seu caminho, os anjos do Senhor é contigo. Os anjos do Senhor estão aí o tempo inteiro. Então Deus abençoou Jacó. Vamos lá para o capítulo 32, versículo 5, depois 13 a 18. Êxodo 32, Deus abençoou Jacó e ele saiu da sua casa com uma mão na frente e outra atrás. Mas olha como Jacó volta. Será que Deus foi com Jacó? Será que o Senhor confirmou o que tinha dito a Jacó? Vamos lá. E Jacó agora diz para o seu irmão Esaú: eu tenho bois e jumentos e ovelhas e servos e servas, e enviei para anunciar ao meu Senhor para que ache graça aos teus olhos. Ali Jacó está buscando uma reconciliação com Esaú e reparte o seu rebanho e envia como presente para ele. Você vai ver o tanto de coisa que ele enviou. Vamos lá. O outro versículo. E era Gênesis 32, versículo 5. Agora o versículo 13 a 18. Vamos lá, o 13. E passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio à sua mão apenas um presente. Espera aí, nós estamos falando de um homem que saiu, com o ditado popular, com uma mão na frente e outra atrás, né? Fugido, quando ele saiu. Mas a única coisa que saiu sobre Jacó foi a bênção de Esaú, a bênção de Abraão, que ele abençoou. Então tá. Passou ali aquela noite e tomou do que lhe veio em sua mão um presente para o seu irmão Esaú. Que presente é esse? 200 cabras. Então, peraí. Imagine se alguém pode parar aí só na parte A, já estava bom, 200 vacas hoje, quanto é que dá? Que é cabras, mas, né? Vamos lá. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Só de presente para o seu irmão. Ele deu uma fazenda, que hoje seria uma grande fazenda. Ele tirou um pouquinho da bênção dele e deu. Sabe o que é isso? É um homem do caminho do Senhor, na jornada do Senhor. A jornada do escolhido. Só um presente. Ele deu uma fazenda cheia de gado para o seu irmão, né? E deu na mão dos seus servos cada rebanho à parte, e a seus servos: passai adiante da minha face e ponde espaço entre o rebanho e o rebanho. Era grande o rebanho. Precisava de espaço para receber o presente de Esaú. O presente que Jacó enviou a Esaú. Isso mostra o que acontece na vida do homem de Deus. Ah, mas foram 21 anos. Irmãos, tem gente que trabalha a vida inteira e não tem 20 cabras. É ou não é? Mas aqueles que estão no caminho do Senhor, eles apresentam a chave da chácara. Daqui a pouco tem que cercar, porque vai estar cheio de prosperidade, de gado, de tudo, né? De bênção do Senhor. Porque está na presença de Deus, irmão. Porque está no caminho do Senhor. É a jornada do escolhido. Você está trilhando a jornada do Senhor e você foi escolhido pelo Senhor. Agradeça a Deus, adore a Deus, glorifique a Deus, se alegre em Deus e não saia do caminho do Senhor. Permaneça, porque perto está o Senhor, louvado seja Deus. Pastor, a gente passa muita luta, pastor. Mas a luta espiritual, ela tem um significado muito importante na nossa vida. É aí que é provado o ouro no fogo. É aí que é provado o verdadeiro cristão. Jacó teve lutas. Jacó teve uma luta espiritual de Jacó. A luta espiritual que você passa, ela é muito mais importante do que qualquer outras coisas. Veja, a luta, a batalha espiritual de Jacó. Capítulo 32,
versículo 22 a 30. A mais importante, o divisor de água de Jacó veio aqui. A jornada é dura. E levantou-se Jacó aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Para lá do ribeiro. Passa tudo. Jacó, porém, ficou só. É essa hora. E lutou com ele. Só. É o momento em que o Senhor vai tratar a minha vida espiritual. O momento em que eu estou só, eu e Deus. Já viu aquele momento em que Jesus disse? Entra no teu quarto, fecha a porta após si, porque ali, irmãos, ali vai ser nós dois. E Jacó ficou só, passou tudo que tinha, toda a sua fazenda, para o outro lado do ribeiro e ficou de outro lado. Ali diz a palavra do Senhor, Jacó ficou só, e aí lutou com ele um varão até que a alva subia. Olha o Senhor lutando com ele ali. A luta espiritual. A vida espiritual, o crente espiritual tem que ter luta espiritual. Tem gente que não quer ter luta. Se não tiver luta espiritual, não tem vitória espiritual. Se tiver só luta física, vai ter vitória física. Jacó havia lutado 21 anos de luta financeira e física, porque ele teve mulheres, servos, servas, mas aquilo não levava Jacó para a eternidade. Jacó não tinha a bênção espiritual. Jacó não tinha a salvação, se vocês querem ter ideia ainda. É mesmo, pastor? Você quer ver? Vamos lá. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém, ele disse, eu não te deixarei se não me abençoar. Uma pessoa está atracada com Jesus Cristo ali, né? Jesus tem pouco poder, né? Jesus é todo poderoso. O anjo do Senhor ali agarrado com Jacó ali lutando. E ele diz, eu não te largo, eu sofro, eu fico seco aqui, mas agarrado nas tuas vestes. Eu morro seco, mas não te largo, não te abandono, Jesus. Não vou deixar Jesus por nada, nem prata, nem ouro, nem prata. Não deixe Jesus por nada. Olha que coisa interessante. Olha o que ele disse. Disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Segura aí. O que significa esse como príncipe lutaste com Deus e com os homens? Com Deus, porque suportou as provações, as tentações. Suportou a carga espiritual. Suportou e venceu o pecado. Essa é a luta com Deus. Agora, com os homens, é lutar pelas finanças. Ele lutou com Jacó e venceu. Com Labão e venceu. Agora lutou com Deus e venceu. A gente precisa aprender a guerrear essas duas frentes de batalha. Lutar pela vida material, mas lutar pela vida espiritual também. Jacó lutou dentro da sua jornada pela vida financeira e pela vida espiritual. A gente corre, trabalha durante o dia, mas quando chega a noite, que é a hora de lutar pela vida espiritual, a gente deita e relaxa. Alba, come, bebe e folga, né? Não é assim não. Vamos lutar pela vida espiritual também, pela salvação também. Sabe por quê? Olha o que Jacó falou depois dessa luta. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me peço de saber o teu nome. Ele não vai falar. E disse, por que perguntas? Pelo meu nome. E abençoou ali. Ali foi o próprio Senhor abençoando. E chamou o nome de Jacó daquele lugar Peniel. Porque dizia, tenho visto Deus face a face, agora segura todo mundo. E o que aconteceu agora? Esse aqui é o segredo da nossa eternidade. Está tudo aqui, ó. Nada adianta lutar e não ter essa promessa aqui. Isso aqui só teve, não foi com Labão, não foi por Leia, nem Raquel, nem o gado, nem por ovelha, por nada. A vida espiritual, a salvação da alma está aqui, ó. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Não é o que diz a Bíblia? Jacó disse assim, agora que a minha alma foi salva, porque eu fui abençoado por Deus, a minha alma foi salva. O homem que já tinha tudo,
rico, só o presente dele para o seu irmão, a terra não cabia de tanta coisa, como é que ele pode dizer, eu quero ser abençoado? Arriscou a sua própria vida, lutando com um anjo, para receber algo que não é palpável, que não se pega. É o que você vai receber. A salvação da sua alma vale mais do que qualquer coisa. Não adianta, vou repetir, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Jacó tinha ganhado o mundo inteiro, Jacó já tinha as promessas todas, mas ele precisava ganhar a sua alma. Você precisa ganhar a sua alma. Ir para o céu, a eternidade com Deus. E ela vai acontecer dentro dessa jornada que você tem trabalhado, lutado aí pela vida material, né? Busca por tantas coisas. A batalha espiritual de Jacó foi a mais importante. Aí, para encerrar, faltava Jacó cumprir o seu voto. Jacó havia feito um voto, não tinha? E aonde está isso? No capítulo... ele tinha votado no capítulo 28, volte lá no 28, versículo 18 a 22, já vamos encerrar, né? Nesses dois últimos versículos, nesses dois temas aí. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Foi ele que fez, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, antes era Cidade Luz. Nós já vimos, estamos revendo. Vamos lá. E Jacó fez o quê? Um voto, dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. Esse não era um voto? Quando Labão tentou matar, não toca. Deus foi ou não foi com ele? Quando ele volta com toda a riqueza, o Senhor foi ou não foi com ele? Então, se Deus me abençoar, eu vou servir a Deus. Agora, Deus abençoou, deu vida, perdoou os pecados, Deus deu o emprego, Deus deu tudo, então não vão cumprir o voto. Aí, Deus cobra. Vamos lá no capítulo 35, versículo 1 a 7. Chegou a hora. Depois disse Deus a Jacó, agora é Deus, é nós dois aqui. Levanta-te, rapaz, sobe a Betel e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugia de diante da face de Saul, teu irmão. Era eu que estava lá, que te livrei aquele dia. Então disse Jacó à sua família, olha que interessante isso aqui. Ó. Então disse Jacó à sua família, e a todos os que com ele estavam, tirai os deuses. Ó, agora isso aqui, ó, é que eu falo nessas versões novas, isso aqui é com D minúsculo nas Bíblias antigas, viu? Porque deuses com D minúsculo são demônios. É tudo com D minúsculo. Essas novas versões, não estou recomendando. Então tá, tirai os deuses, cadê? Estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Até a forma de vestir e purificar, tirar aquelas coisas. Quer ver? Continua. Versículo. Levantemos-nos e subamos a Betel, e ali faremos um altar ao Deus que nos respondeu no dia que me respondeu, no dia da minha angústia, e foi comigo no caminho, aonde Deus foi com ele, na jornada do caminho que ele tem andado. Então tira tudo quanto é Deus estranho, tudo quanto é patuá, tudo quanto é coisa arada do mundo, que o mundo usa, porque a partir de agora nós vamos servir a Deus. Quando Leia, né? E Raquel saíram, eles tinham tantos deuses que Labão foi atrás de Jacó por causa de um deus, que foi roubado por uma delas ali, por Raquel, levando e guardou debaixo do assento ali do animal, do camelo, e ela não se levantou. E Labão olhou tudo e não achou, mas ela estava roubando o deus de Labão. Jacó servia a Deus? Ninguém servia ainda a Deus. É o que eu quero dizer para vocês. Deus abençoou todo esse tempo sem ele ter consciência. Imagina. Aí Deus abençoou por causa da promessa. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam em suas orelhas. Por que Jacó mandou tirar os brincos? Arrecadas eram os brincos. Por quê? Porque os brincos, as orelhas dos escravos eram furadas para marcar que eles tinham um senhor. Quando aquele povo saiu do Egito,
todo aquele povo saiu com a marca de Faraó ali, ó, né? Orelha furada. Era furada a orelha para colocar a marca da servidão, da escravidão. Por isso Jacó diz, tira tudo quanto é essas coisas aí da orelha, porque isso aí pertence a um Deus. A partir de hoje nós serviremos a um Deus que é espírito. Não se vê, não se toca, mas é o que faz todas as coisas. Tire tudo da orelha. Jacó escondeu debaixo do carvalho que estava junto de Siquém. Então, e partiram. E o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. E não seguiram após os filhos de Jacó. Até isso Deus proveu. O temor, o terror. As nações que estavam em volta disso, aquele ali é o povo de Deus. Ninguém mexe. Ficaram com medo do nome do Senhor. Acha que o inimigo chega de peito aberto e entra na vida? Ele só tocou na vida de Jó porque Deus permitiu. Mas já permitiu isso uma vez, não vai permitir que toque na tua vida, não. Deus não vai permitir que o diabo toque em nada teu. Assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali lhe tinha manifestado quando fugia da face do seu irmão. Então, está concluída aqui a jornada do escolhido com todas as bênçãos materiais e espirituais. Para encerrar, eu quero apenas citar a resposta de Jesus Cristo a um dos seus discípulos, que chegou para ele e disse, Senhor, nós deixamos pai, mãe, irmão, nós deixamos tudo para te servir. O que nós receberemos? Sabe a resposta de Jesus? Não tem aquele que tenha deixado pai, mãe, irmão, esse mundo, tudo do pecado aí, que não receba 100 vezes mais nessa terra e por fim a vida eterna. Esta é a promessa de Deus para a sua vida. 100 vezes mais nessa terra e por fim a vida eterna. Fique na jornada que o Senhor te deu. Deus te abençoe.